existe um esquema da comunicação que é muito conhecido e é bom vocês conhecerem também. Está em todos os livros de português, do ensino médio, todo mundo já viu, que é a mensagem, né? Em volta dela tem o canal que a transmite, por exemplo, a pessoa está falando com a outra, o canal é a fala. Se for por telefone, o canal é o telefone. Tem o código, por exemplo, eu estou falando para vocês em língua portuguesa. Tem o emissor de um lado e o receptor do outro. Isso é uma esquematização. Na realidade, nunca o emissor é só emissor e o receptor é só receptor. Numa comunicação humana, é sempre o emissor é emissor e receptor. Mesmo quando ele está calado ouvindo, ele está emitindo sinais não verbais, né? E o tempo todo, né, está trocando. Mas no esquema a gente bota, por exemplo, eu estou falando para você a matéria da aula. O emissor é Luiz, o canal é a internet que eu estou usando, o código é a língua portuguesa, o receptor é você, e o contexto, referente ao contexto, é a situação na qual aquela mensagem faz sentido. Nem toda situação tem o mesmo tipo de mensagem, ou nem toda mensagem faz o mesmo sentido em toda situação. Por exemplo, uma conversa da filha com o pai é diferente de uma conversa com o aluno com o professor, por exemplo. Uma pergunta sobre a prova ou pedir ponto só faz sentido na escola. Então, o contexto dessa mensagem aqui é escolar. É a situação. Ele pode ser familiar, pode ser político, trabalho, etc. Tá? Bem, a linguagem, a língua, né, a linguagem verbal, a língua humana, ela é usada para tudo pelo ser humano. Como eu falei antes, ela é sistema modelizante primário que serve para o homem ir adquirindo outros códigos, outras mensagens. Mas ela sempre está lá. Tipo, você não sabe nada de matemática. Você começa a estudar matemática, o cara te explica em português. Ó, isso aqui é o símbolo do 4, isso aqui é o símbolo do 5, isso aqui é o símbolo do mais. Quer dizer, adiciona 4 mais 5 igual a 9. Você vai aprendendo outro código e vai ficando fluente nele. Então você pode ler longamente aquilo no outro código. Um monte de expressões matemáticas, por exemplo, mas você vai sempre traduzir em termos do teu código primário, da tua língua, tá? Bom, a língua ela é usada para tudo, mas existe uma grande diferenciação do uso da língua, que é o uso comum, que envolve tudo, situações muito formais ou situações muito informais, coloquiais, e tem o uso que é o uso literário ou artístico da língua, que é muito diferente. Se eu chegar no ponto do ônibus e falar assim para uma moça que estiver lá esperando o ônibus: maravilhosa donzela, qual desses enormes dragões de metal me levará até o reino da Praça da Bandeira? Ela provavelmente vai estranhar. Talvez, se ela for muito leitora, ela até ria e diga, é aquele ônibus ali e tal. Mas talvez não, porque eu não estou usando uma linguagem comum, que é a linguagem funcional. Eu estou usando ali uma linguagem expressiva. Por exemplo, isso que eu falei agora parece muito maluco, mas haveria alguma situação em que a pessoa falasse assim e fosse considerado apropriado? Sim, uma peça de teatro, por exemplo, que tivesse esse reino assim, meio medieval, ou um livro, ou um filme. Então você vê que o uso da linguagem, da língua, né, da linguagem verbal, e das outras também, a linguagem não verbal, tudo, as cores, os gestos, tudo é trabalhado diferente na arte. Um gesto num filme não é igual a um gesto na vida real, ele tem uma expressividade. Então cada palavra usada numa obra de arte, por exemplo, um romance, que não é uma história de amor, romance é narrativa longa com várias situações. Um dia eu explico os gêneros melhor. Ou uma palavra falada num poema, que é lírico, fala de sentimentos. Pode ser amor, pode ser outros sentimentos também. Ou a palavra falada numa peça de teatro, num filme, ou numa música, ela não é mais a mesma palavra falada no dia a dia. Existe até um texto, um poema em prosa do grande poeta simbolista francês Mallarmé, que ele fala que o poeta trabalha com a falsa moeda, la fausse monnaie, e ele transforma a falsa moeda numa moeda de ouro.
A falsa moeda é a palavra, porque de tanto repetir, ela acaba perdendo significado. Então a gente não dá mais valor. Sei lá, você fala uma coisa muito... O grande ideal humano, todas as palavras são esvaziadas, por ser repetido, repetido. Agora, quando você, num filme, ou numa música, ou num romance, ou numa poesia, ou num conto, você usa as palavras e as imagens de um certo jeito, aquilo ali dá um impacto em você, né? Então, isso é a função poética. Quer dizer, a língua ela pode ser usada tanto de uma forma funcional, para fazer as coisas humanas, extrínsecas, até mesmo estudar a língua, é um uso funcional. Uma aula de português ela é feita na linguagem comum. Quanto ela pode ser usada para expressar visões de mundo, pensamentos, sentimentos. Quando ela é expressiva, ela é a linguagem literária, que pode ser usada em vários gêneros literários e vários gêneros de arte. Né? Você pode fazer um poema para ser letra de uma música, você pode fazer um texto para ser falado no teatro, etc, etc. Mas sempre ele tem um trabalho ali expressivo, ele é artístico. Por exemplo, você usa a cor no dia a dia. Vou pintar isso aqui de amarelo, vermelho, mas o pintor usa a cor para criar impressões, para fazer expressões para você, de pensamentos. Antes de tudo, pensamento, tá? Quem pensa que a questão da arte é sentimento tem uma visão muito fraca e muito superficial da arte. A arte que é puro sentimento, ela é uma arte muito fraquinha, muito bobinha. Não vou dizer que não tem, mas ela é muito fraquinha. Qualquer arte um pouquinho mais malhada, ela é pensamento. Um pouquinho mais fortinha, ela é pensamento. E claro, na verdade a arte é criação de mundos. Gera pensamentos e gera sentimentos. Mas a questão da arte, em momento nenhum, quem fala o romantismo é época do sentimento, não entende nada do estilo de época. Mas a gente vai falar nisso aos poucos, tá? A questão da arte é o pensamento. E é a criação de mundos pela expressão do pensamento. Então, olha só. A linguagem, então, pode ter várias funções. Todas as funções, menos a poética, são trabalhadas por uma ciência chamada linguística, que estuda a língua de uma maneira geral. E o estudo da língua usada na sua função literária, expressiva, artística, chama-se teoria da literatura ou ciência da literatura, crítica literária. Existe ainda a semiótica, que é a ciência que estuda o signo verbal e não verbal. Aí vai ver roupa, cor, cabelo, gesto, sinais, música, som, animais, cenário. Tudo isso também pode ser estudado e é estudado. Mas você integra. Se a tua perspectiva na faculdade de letras, ou, sei lá, na tua vida, você está estudando, né, na faculdade, é linguística, se a tua perspectiva é linguística, você usa a teoria literária e usa a semiótica mais de uma forma, um enfoque linguístico, para estudar como a língua funciona. Se o teu enfoque é teoria literária, você usa elementos da linguística e da semiótica, para falar, por exemplo, de uma ambientação visual, de um poema, de um romance, de um conto. Agora, o teu enfoque é a língua literária, tá? Isso na teoria literária. E a semiótica, se o teu enfoque é semiótica, aí você é um estudioso dos signos em geral. Você não fica preso nem na língua, entendeu? Você fica preso não. Você trabalha com a linguagem social, onde ela é usada, pode ser em arte, em filmes, em propagandas, na moda, no dia a dia. Essa é um enfoque mais, lembra mais comunicação, mas é a semiótica. Agora, esse teu enfoque é o estudo da literatura e a teoria literária. E aí tem uma função que eu vou explicar para vocês que caracteriza isso, que é a função poética. A teoria das funções da linguagem, existem várias também. Essa é a mais famosa e a mais usada. Foi feita por um russo que foi catalogado como pertencendo ao movimento do formalismo russo, o Roman Jakobson. Né? Em russo escreve diferente, é outro alfabeto, o alfabeto cirílico. Quando translitera para o nosso alfabeto, fica Jacobson. Mas esse J em russo é lido Ya. Então, Jakobson. E não é Jacobson, é Jakobson. Né? O Roman Jakobson propôs, isso tem no Brasil num livro chamado Linguística e Comunicação, da Cultrix, ele propôs as funções da linguagem. E isso deu muito certo, a visão dele, ela é muito usada, principalmente nas escolas. Então eu vou falar para vocês, quem já sabe vai recordar, mas elas são importantes para a gente entender a linguagem e a literatura. Então, primeira função,
quer dizer, não tem uma ordem não, primeiro que eu estou falando, é a referencial ou denotativa, é aquela que passa uma informação, pura e simplesmente. Olha, hoje a temperatura é 32 graus. Falei, acabou, é real. Né? Quem descobriu o Brasil? Ah, foram os fenícios, ou foi o Cabral. Mas quando você dá uma informação, ela é... Eu digo que é fenício porque existe uma informação, então eu estou dando informação. Eu digo que é Cabral porque aprendi na escola, a documentação oficial diz isso. Então é uma informação. Quem é o presidente do Brasil? É o fulano, etc. Uma informação simples, ela é simples ou complexa, mas eu digo pura, sem você dizer o que você acha. É função denotativa ou referencial. Se você se coloca diante disso, tá? Por exemplo, hoje está fazendo 32 graus. Ah, que calor insuportável. Ou então, ah, que clima agradável. Aí ela é chamada emotiva ou expressiva. Você está expressando a sua posição, o seu pensamento ou o seu sentimento. Ela não é meramente emocional, tá? É uma opinião. Então essa opinião pode ser uma opinião racional. Eu penso que Oswald de Andrade é um dos maiores escritores do mundo. E toda a campanha que existiu na época que ele escrevia e que existe hoje para desmerecer a obra dele, é parte de um grande movimento para diminuir o Brasil, fazendo com que o Brasil nunca se torne pensador e criador de coisa nova. Que o Brasil seja sempre repetidor de pensamento. Pensamento de slogans oriundos do pensamento europeu e norte-americano, para que a gente continue sendo explorado. Isso é um pensamento meu, é meu. Então eu não estou só dizendo quem foi Oswald de Andrade. Não é hoje, eu te falei, é Oswald. Depois eu explico por quê. Eu estou me colocando a respeito. Aí é função emotiva ou expressiva. Tá? Eu tô com a base aqui para não me esquecer, porque eu sei super de cor, já ensinei isso milhões de vezes, mas para não esquecer, eu estou usando esse livro aqui, Português do Ensino Médio, da Maria Luísa M. Bauer, Maria Bernadette Bauer e Marcela Pontara, da Editora Moderna, volume 1, páginas 145, 146, 147 e 148, tá bom? É a base, também fica com uma indicação bibliográfica, mas qualquer livro ou de português do ensino médio ou gramática, ele tem, da língua portuguesa, ele tem as funções da linguagem, tá bom? Basta você olhar no índice para ler. Então, depois as Marias, né, e a Marcela falam da função conativa ou apelativa. É quando o emissor tenta interferir com o comportamento do receptor. Um exemplo claro é uma ordem. Feche a porta. Ou um pedido, por favor, busque um copo d'água para mim. Um exemplo bem forte disso é uma bula de remédio que dá várias indicações para o paciente. Faça isso, ou uma receita de bolo. Pegue 3 ovos, bata na batedeira, etc, etc. Você está falando comandos, né? Mas eles podem também ser insinuados. Ah, você não fica bem nesse vestido. Eu estou querendo interferir. Parece, ela é expressiva, mas eu estou querendo interferir no teu comportamento também. Aí eu tô usando a função conativa ou apelativa. Tem uma coisa que é meio assim, uma ligação que não é tão forte, mas ela é muito repetida nos livros. A função referencial, ênfase no contexto, a situação, né? A função emotiva, ênfase no emissor. A conativa ou apelativa, ênfase no receptor. Acho que eu vou falar a fática, ênfase no canal de comunicação, a metalinguística, ênfase no código, e a poética, ênfase na mensagem. Principalmente a poética, sem ênfase na mensagem. Isso é uma coisa que é muito falado do Vitor Manuel, por exemplo, um livro Teoria da Literatura, ele fala isso. Mas isso eu acho muito polêmico, é uma relação muito frágil. É só um esquema. A gente tem que parar de pensar só por simples esquemas, entendeu? Função fática é quando você abre o canal de comunicação, testa o canal de comunicação ou fecha o canal de comunicação. Sempre a gente cumprimenta, oi gente, tudo bem? Vocês estão legal? Hoje eu vou falar sobre funções da linguagem. Então, eu estabeleci um canal de comunicação. Acabou a aula, eu digo, bom gente, foi legal, alguma dúvida? Bom, então tá, deu a hora, vou lá. Mas leiam página tal e a semana que vem a gente volta a falar nisso. Estou fechando, encerrando a aula. Mas a gente sempre abre. E às vezes na aula, vocês estão entendendo? Ei, você está ouvindo? Você está prestando atenção? Você está entendendo? No telefone, alô? Porque a gente não sabe se a ligação caiu, a gente não está vendo a pessoa. Alô? Você está ouvindo?
Isso quando não tem imagem na ligação, né? Então, essa que testa o canal, ou abre o canal ou fecha o canal, já viram, chama-se função fática, já viram no filme americano que o cara pega o telefone, eu vou lá amanhã, e bate o telefone, ele nem fala quem é, nem se despede. Isso é muito engraçado. Eu não sei se nos Estados Unidos, porque as culturas são muito diferentes. Eu não sei se lá eles falam assim no telefone. Eu vou perguntar para alguém que já morou lá. Mas no filme é sempre assim. Se fizer isso no Brasil, ninguém vai entender nada. Você ligar para sua tia, vamos almoçar amanhã aí. Pá, quem me ligou? Que falou o quê? Entendeu? Então, além de ser rude, né, não dá. Então é importante, você não pode começar a falar direto. Sempre, ei, vem cá, quero te falar um negócio. Você sempre vai, oi, tudo bem? Quero te conhecer. Sempre vai estabelecer um canal, tá? A metalinguagem é um conceito que a gente vai usar em muitas coisas, tanto no estudo da linguagem quanto da literatura. Mas agora vamos falar. Quando a língua é metalinguística, ela fala de si mesma. Quem é o professor de geografia? Ele fala de geografia usando o português. Quem é o professor de matemática? Ele fala da matemática usando o português. Quem é o professor de português, ou a professora, ele ou ela fala de português usando o português. Então, você vê que o português está falando do português. Isso se chama metalinguagem. Mesma coisa do inglês falando do inglês, ou qualquer língua, chinês falando do chinês. Quando a língua fala de si mesma, ela está exercendo a função metalinguística. Os melhores exemplos são uma gramática, um livro de português, como esse aqui, ou... Espera que eu vou mostrar uma gramática para vocês, para não ficar só mostrando o livro do segundo grau. Peraí. Vou mostrar aqui, deixa eu ver. Mostrar um livro forte, né, que aí já não é uma gramática apropriada para o escolar, né, mas para pesquisadores, que é a História e Estrutura da Língua Portuguesa do grande linguista brasileiro Matoso Câmara, Joaquim Matoso Câmara Júnior. O grande Celso Cunha fez essa gramática, e tem várias edições, e esse gramático português Lindley Sintra, ele fez um capítulo sobre a língua portuguesa de Portugal. Ela é uma grande gramática também. Eu adoro Rocha Lima, assim, foi o que eu estudei quando era criança. Ele é um grande gramático e o português dele é muito bom, é gostoso de ler. E o famosão, que é formado, acho que em engenharia, ele foi meu professor e era diretor da UERJ quando eu estudei lá, e eu fazia recital de poesia, mostra de poesia todo semestre, tinha sempre que pedir autorização para ele, então várias vezes, para ele ou para o diretor que tinha na época, né? E várias vezes eu encontrei com ele, conversei, ele é boa praça, agora é da Academia Brasileira de Letras, o Evanildo Bechara, que é muito famoso e é muito apropriado, o livro dele é muito bom. Está fazendo sombra, vou botar para cá, vou botar aqui para não ter que me levantar. Então, agora chegamos na função poética. Ela é a mais mal entendida pelas pessoas que pensam que usar rima, usar metrificação, que são coisas sensíveis na poesia. Mas a poesia pós-moderna, ela não usa uma metrificação fixa e não usa rima fixa, mas ela geralmente brinca com ressonâncias dos sons. A sonância é a repetição da vogal, como é que chama aquilo? A literação é a repetição da consoante, mas ela brinca com sonoridades, mas nem sempre, às vezes ela tem rima fixa, mas ter ou não ter nem ressonância nenhuma, ou não ter, sempre tem alguma métrica, tudo tem uma métrica, mas não tem uma métrica fixa, nada disso descaracteriza a função poética, nem caracteriza. Pode estar cheio de rima e ter pouquíssima função poética. A função poética é usada o tempo todo. A função poética é quando o receptor é usado, é quando o emissor, para atingir o receptor, ele faz uma ênfase no significante para amplificar o significado. O significante é o som da palavra falada ou é a palavra escrita, né? Se eu fizer, por exemplo, como tem um grande poema genial do Pedro Xisto, chamado Epithalamium, que é casamento em latim. É um S enorme, aí tem um Ezinho e um H dentro do S, separados pelo S, né? E ele escreve embaixo S serpens, serpente em latim, e Eva, Eva mesmo, e H homo, que é homem em latim. E só isso que é o poema. É um S, um H e um E. E é um poema genial, um poema concretista. E ele está usando o trabalho com a forma das letras, porque o S lembra serpente. Então a serpente separa o homem da Eva, mas se eu tirar a serpente, fica ri, que é ele em inglês. Mas se eu puser serpente, fica she, que é ela em inglês. Então, na verdade, a diferenciação dos dois e a união dos dois é dada pelo S, pela serpente, entendeu? É genial. O Caetano tem uma música que ele canta assim:
Não se perca de mim, não se esqueça de mim, não desapareça. Rain, sweat and beer, quer dizer, chuva, suor e cerveja. A chuva está caindo e quando a chuva começa, acaba de perder a cabeça. Não saia do meu lado, segure meu perro fantasia. Segure meu perro molhado e vamos embora ladeira abaixo. Acho que a chuva ajuda. Gente, se vê, não parece a chuva caindo? Isso é função prática. Venha, veja, seja, deixa o que Deus quiser. A gente se embola, só para na porta da igreja. A gente se olha, se beija, se molha de chuva, se olha, se beija. Não parece as pessoas se embolando? Então a função poética é quando a criancinha no shopping pede sorvete, a mãe não está ouvindo, está olhando roupa, e fica, mãe, eu quero sorvete, só sorvete. Ela começa a fazer esses jogados de aumentar o som, repetir os sons, a mãe vai prestar atenção. Isso é função poética. Comer e coçar é só começar. Escreve aí, comer. Em azul, escreve embaixo, coçar em vermelho. Agora escreve embaixo, começar, pinta em vermelho as letras que estão em coçar e pinta em azul as letras que estão em comer. Você vai ver que as duas grudadas fazem começar. Então, isso é um ditado, nunca foi poesia, não é da literatura, é um ditado popular, mas usa a função poética. Por quê? Porque usa o significante para realçar o significado. Escrevam as dúvidas aqui embaixo e vamos dialogar.